Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor. E esperar no Senhor não é eu me sentar e ficar falando, agora Deus, é com você o Senhor que faz. Não, esse esperar aqui, ele vem de uma tradução de esperançar, de eu depositar as minhas esperanças no Senhor. Não é eu lancei uma sementinha na terra, agora Deus, é com você, faz aí acontecer, porque eu vou ficar aqui esperando para colher os frutos. Não, é eu continuar trabalhando, esperançoso de que Deus vai fazer acontecer. Mas, quando eu espero em Deus, quando eu deposito a minha fé no Senhor, quando eu tenho esperanças no Senhor, as minhas forças são renovadas. Eu subo com asas como águia, isso significa que eu vou voar muito alto, porque as minhas esperanças não estão na força do meu braço, a minha esperança está no Senhor. Correm e não se cansam. Ô irmãos, se eu dar uma corridinha daqui lá na porta, eu vou ter que sentar para descansar, porque cansa. Ô pastor, às vezes alguém fala, pastor, o senhor não quer fazer exercício, correr, ir para a academia? Eu falei, isso aí cansa. Cansa a gente essas coisas. Eu falo brincando, irmãos, porque quando eu pego para fazer exercício, eu faço. Faz tempo, né, amor? Mas quando eu pego para fazer, eu faço. Mas além de eu correr e não me cansar, eu caminho e eu não me desgasto. Eu caminho e eu não me desgasto. Irmãos, quando Deus ele começa a liberar as bênçãos de Deus para nós são extraordinárias, irmãos. É coisa que a gente não foi capaz de ver. É coisa que a gente não foi capaz de imaginar. Mas nós precisamos trabalhar. E olha só, Jesus ele morreu por nós, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas antes dele subir aos céus, ele esteve com os seus discípulos por um determinado tempo. E nesse determinado tempo ele apareceu aos seus discípulos e ele ensinou eles as coisas que eles precisavam aprender, as coisas finais para que eles pudessem seguir em frente, pregando a palavra, levando o evangelho, cuidando das vidas, fazendo a igreja crescer. Mas num determinado ponto, aqueles homens, eles voltaram ao ofício antigo deles, porque eles foram fazer o que eles sabiam fazer. Fala para essa pessoa que está perto de você aí, fala assim, pessoas fazem o que elas sabem fazer. E aqueles homens, eles eram pescadores, irmãos. Quem aqui gosta de pescar? Eu só levantei a mão para você levantar a sua também, porque eu nunca pesco. Tem gente que gosta de pescar. Não é que eu acho ruim quem pesca, de jeito nenhum. Só que, irmãos, eu não fui criado pescando, então eu não sei. Entendeu? Se mandar eu jogar só o anzol, eu vou fazer, porque você vai me enganar, eu vou cair na sua. É claro que nessa eu não vou cair, irmãos, tá? Mas eu não sei pescar, não é minha praia, não é meu ofício. Mas tem gente que vive disso, e é bom nisso que faz. E aqueles homens, irmãos, eles eram pescadores, e eles voltaram ao ofício deles para ir pescar. Por quê? Eles falaram assim, a gente não pode ficar parado. Nós não podemos parar, nós precisamos trabalhar. Você conhece gente que não pode parar de trabalhar? Não pode, a gente não pode parar de trabalhar. A gente só não pode também parar de cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. A gente não pode apenas só trabalhar também, senão não é vida, irmãos. Mas aqueles homens falaram, a gente não pode ficar parado, vamos trabalhar. E pegaram o barquinho deles e foram para o mar. Abra lá sua Bíblia, João, Evangelho de João,
capítulo 21. Olha o que diz lá no versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Olha só, Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Só até aí por enquanto. Olha só, Jesus conversando com eles no barco, e Jesus perguntando: vocês têm peixe aí, tem alguma coisa para comer? Olha, nós não temos nada, porque não pescamos nada. Parece aquela pesca que eles estavam lá no começo de tudo, antes deles serem chamados para servir. Essa daqui é a segunda pesca maravilhosa, é a segunda grande pesca. Então Jesus fala para eles: por que vocês não jogam a rede à direita do barco? À direita do barco vocês vão conseguir peixe, à direita vai dar certo, joga lá. E eles jogaram, e a palavra diz que eles não conseguiam puxar as redes. Irmãos, Jesus, Ele cuida de tudo. Fala comigo: Jesus cuida de tudo. Jesus podia falar para eles, dar uma bronca: o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão pescando? Eu chamei vocês para vocês levarem a palavra. Eu chamei vocês para vocês serem os meus discípulos. Vocês não entenderam nada disso? Mas Jesus não fez isso. Jesus deu a eles uma grande experiência. Falou para eles: joguem a rede à direita do barco e vocês vão ter uma grande pesca. E eles fizeram, e então ali eles começaram a ver que tinha alguma coisa diferente. Jesus, Ele cuida de tudo, irmãos, e Ele sabe como cuidar da gente. Fala para quem está do seu lado: Jesus sabe como cuidar da gente. Ele sabe, Ele tem o jeito dele, Ele tem a forma dele de tratar, Ele tem o jeitinho dele. E Ele fez com que aqueles homens, pescadores, pudessem ter uma grande experiência novamente. Irmãos, enquanto aqueles homens estavam trabalhando, Jesus foi dando sustento para eles. Enquanto nós estamos no trabalho, irmãos, Jesus está dando o nosso sustento. Enquanto você se esforça, Jesus está te sustentando. Enquanto você se empenha, Jesus está te sustentando. E isso pode ser lá no seu trabalho, pode ser no seu trabalho na igreja, na casa de Deus, pode ser no seu trabalho dentro da sua casa, em você cuidar da sua família, pode ser onde for, irmãos, mas você colocou a mão para fazer algo, Deus está te sustentando. Fala assim comigo: quando eu coloco a mão em algo, Deus me sustenta. Quando você coloca a mão em algo, Deus sustenta, Deus abençoa. Aqueles homens estavam sendo abençoados, mas irmãos, entenda, quando eles estavam sozinhos, não pegaram nada. Enquanto eles estavam tentando ali, com a sabedoria deles, que eles eram bons pescadores, eles não conseguiram nada. Mas quando Jesus se aproximou, eles conseguiram uma pesca maravilhosa. Irmãos, quando nós estamos sozinhos, todo esforço que a gente faz é desperdiçado. Todo e qualquer esforço sem Jesus é como se a gente pegasse o nosso tempo, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente se empenhasse e jogasse na lata do lixo. Mas quando Jesus está com a gente, qualquer esforço que a gente faz é muito bem aproveitado. Qualquer esforço que a gente fizer
Deus, Ele potencializa. Quando você está com Jesus, qualquer coisa que você pôr a mão vai prosperar. Jesus não falou para eles, usem tal técnica, lancem a rede da maneira tal. Não, Jesus só falou para eles, joguem a rede do lado direito, vocês vão conseguir pescar. Irmãos, eles eram profissionais da pesca, eram homens que sabiam pescar, conheciam muito bem do ofício que eles estavam fazendo, mas eles fizeram o quê? Ouviram Jesus, e lançaram a rede, e tiveram um resultado extraordinário. Com Jesus, irmãos, o resultado é sempre extraordinário. E às vezes, tem gente que tem medo, mas um medo que não é saudável, não é o medo que mantém os seus pés no chão, não é esse medo, o medo de dar um passo, o medo de tomar uma decisão, porque acredita que vai faltar, tem dúvidas no coração de que, será que Deus vai abençoar esse negócio? Irmãos, quando nós temos essas dúvidas, a gente precisa recorrer à palavra de Deus, precisamos ir na palavra e descobrir onde é que está o segredo, o que eu faço, o que eu preciso fazer, para eu poder ter certeza que as coisas vão dar certo. Abre lá a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, um pouquinho antes aí, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Oh Jesus, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Oh irmãos, então eu preciso crer, eu preciso permanecer conectado a Jesus, conectado à videira, recebendo dele o vigor, recebendo de Jesus a orientação. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que vocês quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês vão e deem muito fruto. Mas por que dar fruto? Para você mostrar que você é discípulo de Jesus. Quando você vai e você dá muito fruto, as pessoas olham e falam assim, o que tem de diferente nesse fulano? O que acontece com essa pessoa que ela é diferente? Por que ela faz um negócio e dá certo, eu faço e não dá? Por que ela põe a mão numa coisa para fazer e prospera? Por que essa pessoa negocia e dá certo, e o outro vem e negocia, não dá em nada? O que acontece? O que acontece? Qual que é a diferença, irmãos? Estar ligado na videira, estar conectado a Jesus. Então nós precisamos estar conectados no Senhor. Salmos 34, abra sua Bíblia. Salmos 34, versículo 8. Coloca aí. Salmo 34, verso 8. Diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia, quem nele busca abrigo. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
nada falta aos que o temem. Irmãos, se você não está vivendo o melhor que Deus tem reservado para a sua vida, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E o que está faltando? Temor? É temor do Senhor que está faltando? O que está faltando? Será que é você ter fé? Será que está faltando você permanecer nele, estar ligado nele? Será que está faltando paciência para você herdar as promessas dele? Será que está faltando trabalho, irmão? Será que está faltando trabalho? O que está faltando? Ô pastor, isso tem. Está faltando um. Coloque em dia. Coloque em ordem. Irmãos, às vezes é um detalhe que está faltando para que tudo aconteça na nossa vida. Às vezes é uma coisinha que está faltando para a avalanche de bênçãos ser derramada sobre as nossas cabeças. Às vezes é uma coisinha que está impedindo de você viver, de você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Qual é essa coisinha? Pergunta para quem está do seu lado, qual é essa coisinha? Nada falta aos que temem. Nada falta. Irmãos, uma coisa a gente precisa entender. Aqueles homens estavam lá pescando. Jesus deu uma provisão para a vida deles ali naquele momento, para eles entenderem, para eles enxergarem quem era Jesus. Não era para eles irem negociar peixe. E a palavra diz que eles pegaram ali daquele mar, eles pescaram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. E por que que a palavra de Deus relata que eram 153 grandes peixes? Alguém já foi na praia e viu pescador pescando? Alguém já viu? Quem já viu? Levanta a mão. Você já viu o resultado da pesca? Como é que é? O que que os pescadores fazem? Quem prestou atenção? Os pescadores, eles contam os peixes. Por que que eles contam os peixes? Para saber o tamanho do lucro. Por que que eles contam os peixes? Porque às vezes são 2, 3, 4 pessoas pescando, para dividir os peixes. Irmãos, simples assim. Eles contaram os peixes, porque eles precisavam dividir os peixes. Mas, num determinado ponto, quando eles estavam puxando os peixes, então as escamas caíram dos olhos deles, e eles perceberam quem é que estava falando com eles. E eles perceberam que era Jesus. Oh, irmãos, quando você perceber que Jesus está do seu lado, que Ele está aí pertinho, falando no seu ouvido, e às vezes uma palavra dura, mas é para te arrancar do meio do caminho e fazer você andar na linha reta, para você poder viver o melhor que Ele tem reservado para você. Oh, irmão, quando você perceber que não é um pastor falando com você, mas é Jesus falando com você. Oh, Deus. Mas, irmãos, quando aqueles homens perceberam, eles correram para a praia, eles foram rápido com o barco para a praia. Pedro se antecipou, pulou. Só que quando eles chegaram, Jesus já estava com o peixe pronto. Estava ali o peixe no fogo, irmãos, prontinho para servir. Evangelho de João, abra lá, para você ver. Evangelho de João, capítulo 21, que nós estávamos. Versículo 11 diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes,
E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Se Deus está dando sustento, irmãos, pode ser gigante, você vai ter onde colocar. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Irmãos, quem aqui já preparou peixe em casa sabe que quando você prepara peixe, pelo menos umas 10 quadras de distância vai sentir o cheiro do peixe. É ou não é? Eles sentiram o cheiro do peixe sendo preparado, irmãos. Eles sentiram. De longe, eles perceberam que tinha coisa sendo preparada para eles. Quando as escamas caem dos olhos, de longe a gente percebe que tem coisa sendo preparada para nós. A gente entende que a gente não está indo apenas para um culto, para um simples culto, para mais uma noite de domingo na casa de Deus. A gente percebe que Deus está preparando algo para nós. Deus está preparando algo para você, irmãos. Você consegue sentir o cheiro de comida sendo preparada? Você consegue sentir o cheiro de coisa boa sendo preparada para você? Jesus está preparando algo extraordinário para a sua vida. Jesus prepara tudo. E você veio para comer. Então come o que Jesus tem para você nessa noite. Se farte daquilo que Jesus está preparando para você nessa noite. Que a sua vida esteja sendo cheia daquilo que Jesus preparou para você hoje, nesse dia. Que a sua vida seja transformada, irmãos. Que quando você levar o tranco do puxão de Deus, você saiba que Ele não quer o seu mal. Se doeu, irmãos, é porque Ele está te tirando do perigo. Se a palavra às vezes foi dura, é porque Deus está colocando você no trilho. Porque o que Ele tem preparado para nós é o melhor, irmãos. O que Jesus está preparando para você tem cheiro de comida muito boa. Aleluia.